Bom dia a todos. Meu nome é Juliana Martins Pimenta. Eu sou médica oncologista, integrante do Instituto Vencer o Câncer e médico oncologista, trabalho no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, BP e BP Mirante. Eu sou Débora Gagliato, também sou oncologista clínica, eu trabalho na Beneficência Portuguesa de São Paulo e sou colaboradora do Instituto Vencer o Câncer. E hoje a gente está aqui para responder algumas dúvidas que vocês enviaram para nós sobre prevenção do câncer de mama, sobre tratamento, sobre os diferentes modalidades de terapias que a gente usa para tratar pacientes com câncer de mama. Mas primeiro a gente quer comentar sobre a importância desse mês de Outubro Rosa, que cada vez mais nós notamos que o impacto e a divulgação desse mês ela é maior na mídia, tanto na mídia leiga quanto na mídia impressa e na mídia de televisão. E isso é muito importante, porque na verdade nós queremos fazer com que as mulheres se atentem à importância de realizar a mamografia anualmente. Então a mamografia ela deve ser realizada uma vez por ano a partir dos 40 anos de idade. E essa mamografia ela é importante mesmo que a paciente não tenha nenhuma queixa, mesmo que ela não palpe nenhum nódulo na sua mama, que ela não note nenhuma alteração. Essa mamografia anual ela é recomendada para as mulheres de uma forma geral na população. Existem, por exemplo, recomendações um pouquinho diferentes para mulheres que têm alterações genéticas hereditárias, por exemplo, mutações em genes que podem acarretar um maior risco de câncer de mama, e essas mulheres às vezes começam a fazer exames de mamografia mais precoce, inclui outros exames além da mamografia, como a ressonância de mama. Mas de uma forma geral, para as mulheres como um todo, deve-se fazer a mamografia uma vez por ano e a ressonância magnética e ultrassom das mamas, ele é acrescentado de acordo com a necessidade, com a avaliação do ginecologista ou do médico mastologista que vai estar acompanhando a paciente. Isso é muito importante porque a mamografia ela é capaz de diagnosticar tumores muito iniciais ou lesões pré-tumorais, em que o tratamento ele é muito mais simples, ele pode sim ser um tratamento que não há necessidade de quimioterapia, isso dependendo do subtipo de câncer de mama e dependendo do tamanho dele. E também a detecção de lesões pré-tumorais também, a ressecção dessas lesões antes que haja o desenvolvimento para uma lesão invasiva de mama. Então isso é muito importante, nós sabemos que câncer de mama é uma doença muito prevalente nas mulheres. De uma forma geral, 1 em 8 mulheres vão ser diagnosticadas com câncer de mama ao longo da vida, ou 12% das mulheres, isso na população em geral, não contando as mulheres que têm, por exemplo, alterações genéticas. Então no Brasil nós temos um número grande de diagnósticos por ano, em torno de 60 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama por ano, e cada vez mais nós vemos que o prognóstico dessas mulheres tem melhorado muito. Cada vez mais nós vemos por estudos bem conduzidos que a mortalidade dessas mulheres tem caído comparado às décadas anteriores, e isso muito deve ser atribuído ao diagnóstico precoce e aos tratamentos mais ativos que nós temos. Então acho que a gente pode começar com as perguntas. Na verdade, eu só gostaria de levantar também um ponto que eu sempre gosto, né, de lembrar, que além da mamografia, que é um exame importante de check-up, essencial, é um tumor muito prevalente, para as mulheres também é importante outros exames de check-up, como por exemplo o Papa Nicolau, para a prevenção do câncer de colo de útero, que também tem uma indicação que também é uma doença prevalente no Brasil, e também a colonoscopia, a partir dos 50 anos, para a prevenção dos tumores de intestino. Esses são os exames de check-up que nós recomendamos para as mulheres, né, no Brasil e no mundo. Então a gente vai começar agora com as perguntas, e a primeira pergunta é: tenho conhecidas que tiveram câncer de mama. Uma foi hormonal e a outra não foi hormonal. Qual a diferença e a gravidade de cada um? E quais são os tratamentos para cada um? Então, hoje em dia, a gente divide os cânceres de mama, né, a princípio, em 3 subtipos principais. A gente tem o câncer de mama receptor hormonal positivo, o câncer de mama triplo negativo e o câncer de mama HER2 positivo, que de fato a gente tem tratamentos diferentes de acordo com cada subtipo do tumor.
né? Então, os tratamentos realmente variam, né? A gente tem, por exemplo, os tumores, os cânceres de mama HER2 positivo, a gente tem um tratamento anti-HER2, um tratamento específico muito importante, né, que surgiu aí nas últimas décadas, que fez uma diferença enorme para o tratamento dessas mulheres com esse subtipo de câncer de mama. No caso dos receptores hormonais positivos, eles são um tipo de tumor que a gente costuma tratar com um tratamento com anti-hormônio, que a gente chama, né, com hormonioterapia. Né? Então, hoje em dia a gente também tem novos tratamentos que a gente usa em combinação com a hormonioterapia, que tem mostrado excelentes resultados, principalmente na doença metastática, né, em pacientes que têm já uma doença avançada, mas também tem sido estudado na doença mais precoce, na adjuvância, que a gente também utiliza hormonioterapia e eventualmente podemos também utilizar a quimioterapia. E do subtipo triplo negativo é um tipo mais agressivo em geral, que a gente acaba tratando muito com quimioterapia, mas também temos estudos avaliando outros tipos de tratamento para esse subtipo. Por exemplo, a imunoterapia. A imunoterapia tem sido estudada especificamente nesse subtipo triplo negativo, principalmente nesse subtipo, e que tem aí alguns resultados promissores aí por vir. Legal. Então, a segunda pergunta vem da Luciene Bassi, da Márcia Rivelo, primeiro. Ela pergunta se a reposição hormonal na menopausa pode provocar o câncer e por quanto tempo a reposição hormonal deve ser usada. Essa é uma pergunta, Márcia, super importante. E, na verdade, é uma pergunta que não tem uma resposta simples. A gente não vai falar sim ou não. Pode ou não aumentar, ser indicada ou não nas mulheres que estão na pós-menopausa. O que nós sabemos? De forma clara, nós temos um estudo grande. Esse estudo avaliou mulheres que eram na pós-menopausa e que usaram terapia de reposição hormonal. E o que esse estudo mostrou é que as mulheres, principalmente aquelas que estavam mais próximas dos 60 anos de idade e que usaram reposição hormonal baseada em estrógeno e progesterona, que são os dois hormônios femininos, elas tiveram sim um aumento de risco de câncer de mama. E também foi observado nessas mulheres um aumento de eventos tromboembólicos, então aumento de embolia pulmonar, evento de trombose, que são quando você tem a coagulação, de formação de um coágulo num vaso do pulmão, por exemplo. Então, para essas, quando você avalia estrógeno mais progesterona, teve esse aumento de risco. Agora, quando se avaliou pacientes que usaram apenas o estrógeno, isso é possível só em mulheres que não têm o útero, porque em mulheres que possuem o útero deve ser usado a progesterona junto, então quando foi só a reposição hormonal baseada em estrógeno, não foi observado esse aumento de risco de câncer de mama. Por incrível que pareça, até um pouquinho menos de câncer de mama nas mulheres que usaram estrógeno. Então, esse estudo ele é o maior estudo que nós temos que mostra isso. Mas o que nós observamos? Que nas mulheres mais jovens que 60 anos, que não têm fatores de risco para câncer de mama, então não tem história familiar e não tem contraindicação à reposição hormonal, nós não vemos um aumento tão grande do risco de câncer de mama em reposição hormonal. Então, o que a gente recomenda? Que a mulher que queira discutir sobre reposição hormonal vá no médico, que seja muito bem avaliado o histórico familiar dessa mulher, se ela tem algum risco cardíaco para trombose, se ela tem algum problema no fígado que contraindique ela usar estrógeno. E aí, avaliando todos esses fatores de risco, pode ser sim prescrito em doses mais baixas. Se a mulher tem útero, ela tem que usar em junto à progesterona. Em geral, esse uso ele deve ser restrito a mulheres que estão naquela faixa do final da quarta década de vida, começo dos 50 anos de idade. A gente procura evitar em mulheres um pouco mais velhas, porque esses estudos mostram que tem mais risco em mulheres que são mais velhas, e aí discutir com o médico individualmente, mas de forma geral, que os estudos mostram que há sim um pequeno aumento de risco de câncer de mama, mas quando a mulher ela tem muito efeito colateral, muitas ondas de calor, ela deve sim conversar com o seu médico para avaliar os riscos e benefícios. A nossa preferência é usar por um período curto de tempo e, em geral, em mulheres que estão no final dos seus 40 anos de idade, 48, 49 e começo dos 50 anos. É importante lembrar também que muitos sintomas da menopausa a gente consegue melhorar com tratamentos que não sejam hormonais. Então, atividade física é um ótimo remédio para reduzir as ondas de calor que as mulheres que estão entrando na menopausa podem ter. Às vezes, se os sintomas são predominantemente vaginais, como secura vaginal,
um pouco de dor na relação, a gente pode usar estrógeno tópico, que são os cremes à base de estrógeno via vaginal, que tem menos absorção sistêmica do que a reposição hormonal quando ela é dada por comprimidos. Então, existem outras alternativas além da terapia de reposição hormonal para as mulheres que têm sintomas relacionados à menopausa. E a próxima pergunta é do Luciene Bassi. A quantidade de linfonodos comprometidos faz diferença no tratamento? Sim, Luciene, na verdade faz, porque a quantidade de linfonodos comprometidos tem relação com a gravidade da doença, né? Então, quantos mais linfonodos comprometidos, maior o risco de recorrência. Então, de fato, o tratamento eventualmente pode mudar. Exemplos disso. Num câncer de mama receptor hormonal positivo, se você tem muitos linfonodos positivos, provavelmente o seu médico vai sugerir manter um tempo maior de hormonioterapia, né, que é o comprimidinho que a gente faz aí por um tempo aí variando entre 5 e 10 anos. Se eventualmente são muitos linfonodos, eventualmente a gente vai fazer um tempo maior. E mesmo com relação à necessidade de quimioterapia, né? Se a paciente tem um risco maior, em alguns cenários de receptor hormonal positivo, a gente pode recomendar fazer, um oncologista pode recomendar fazer quimioterapia, né? Em alguns outros cenários, quando a doença é mais precoce, pode ser que o paciente nem precise de quimioterapia, né? Então esse é um exemplo, né? Por exemplo, um outro exemplo, os tumores HER2 positivos, eventualmente a gente pode necessitar de 1 ou 2 tratamentos anti-HER2, né, que são tratamentos específicos para esse subtipo. Então, se a doença é mais precoce, ou seja, menos linfonodos positivos, pode ser que você precise só do trastuzumab. Enquanto se eventualmente é uma doença mais avançada, a associação de 2 tratamentos anti-HER2 pode ser necessário. Também com relação ao triplo negativo é semelhante, né? Quanto mais avançar da doença, quanto mais linfonodos positivos, pode ser que seja necessário uma associação de medicações a mais quando a gente compara com pacientes que têm um tumor sem linfonodos positivos, por exemplo. Tá? Então, de fato, essa avaliação do número de linfonodos tem impacto com relação ao tratamento que a gente pode decidir para as pacientes. Então, a próxima pergunta vem da Suede Silva e ela pergunta a seguinte questão. Fui diagnosticada com câncer de mama e meu médico disse que posso comer de tudo, mas vejo na internet que não posso. Existe ou não restrição alimentar? Suede, isso é super importante. Cada vez mais a gente vê que as pessoas na internet colocam dietas mirabolantes, muita restrição para as mulheres que tiveram câncer de mama, e o que na verdade se tem de evidência científica que isso pode ou não ajudar as pacientes com câncer de mama. Então, o que nós sabemos é que nenhuma dieta até o momento se mostrou em estudos científicos, bem conduzidos, controlados, randomizados, que a gente fala, que é proibida em pacientes que tiveram câncer de mama. O que nós sabemos claramente é que as mulheres que mantêm um peso normal, ou seja, as mulheres que não têm sobrepeso ou obesidade, elas têm menos risco de recidiva. Então, o que é muito importante para você? Manter uma dieta saudável, baseada em frutas, verduras, muitas fibras e, claro, tentar manter o peso. Isso sim te ajuda muito a te proteger, a prevenir recidiva. Isso claramente é demonstrado em estudos controlados e bem conduzidos. Uma dieta com restrição de lactose, de glúten, de açúcar, ela não foi provado até hoje que tem nenhum impacto em reduzir o seu risco. Então, manter-se ativa, de preferência fazer atividade física, o que se recomenda é uma atividade física 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, ter uma dieta baseada em frutas, verduras, fibras, eventualmente você vai comer um docinho, não tem problema. O que a gente fala é para restringir também alimentos muito processados, industrializados, cheios de corante, de química. Isso deve ser reduzido porque isso sim, e excesso de carne vermelha tem um impacto, por exemplo, em alguns outros tipos de tumor, como o tumor coloretal. Nós sabemos que excesso de carne vermelha, excesso de alimentos industrializados e processados aumenta o risco de câncer de intestino. Então isso pode ajudar, mas para câncer de mama, a recomendação que eu faço é mantenha uma dieta saudável, minimamente processada, dando preferência a frutas, verduras, vegetais e fibras, mantenha um peso adequado, faça atividade física, mas não precisa se engajar em nenhuma dieta mirabolante, cheia de restrição, que isso não vai ajudar em nada. Próxima pergunta é da Lilian Sayuri.
Bom dia, minha mãe acabou de fazer uma cirurgia para um câncer de mama triplo negativo. Gostaria de saber se, devido à tipologia do tumor, ela tem mais chance de ter metástase ou outro tipo de tumor nos próximos anos. Então, Lilian, também, esse subtipo, o triplo negativo, realmente é um subtipo que a gente considera um pouco mais agressivo hoje em dia do que os outros. O HER2 positivo no passado também era um subtipo muito agressivo, mas a gente tem tratamentos hoje em dia específicos para esse subtipo que mudou um pouco a história dessa doença. E o subtipo receptor hormonal positivo realmente é um subtipo um pouco mais indolente. Mas o triplo negativo também a gente tem tido resultados favoráveis com quimioterapia, né? Então o tratamento para esse subtipo geralmente é quimioterapia mesmo. A gravidade, a chance de recorrência tem muito a ver com o estadio, ou seja, com o avançar da doença no diagnóstico. Né? Então, se tem muitos linfonodos positivos, o risco é maior. Mas se o paciente tem um tumor mais localizado na mama, um tumor não muito grande, o risco de fato é menor. Mas independente de qualquer coisa, a gente tem o que fazer, tem tratamentos efetivos e tem uma chance de cura, tá? Mas tem uma particularidade com relação ao triplo negativo, que é o risco da gente ter alguma associação com síndrome hereditária. Enquanto nos outros subtipos, no câncer de mama em geral, a gente tem a recomendação de fazer uma avaliação da oncogenética em pacientes com um diagnóstico abaixo dos 45 anos, no subtipo triplo negativo, a recomendação é fazer uma avaliação da oncogenética abaixo dos 60 anos. Portanto, se sua mãe tem menos de 60 anos, ela teria indicação de conversar com um especialista na área de oncogenética para fazer uma avaliação se teria uma síndrome hereditária que facilitaria tumores, tanto para ela quanto para o restante da família. Legal, é importante que o triplo negativo assusta muito, né, Ju? Sim. Mas se ele é descoberto inicial e é feito um tratamento adequado, as chances de cura também são muito altas. É importante a gente lembrar disso. Então, o André Silvanete Siqueira pergunta se é verdade que selar o cabelo com formol dá câncer. Na verdade, não deve, o formol não deve ser usado em nenhum procedimento estético, seja para alisar o cabelo ou para reduzir o volume. A gente sabe que o formol é um agente carcinogênico, sim, então ele induz alterações nas células que podem predispor ao câncer. Então a gente não recomenda o uso de formol de maneira nenhuma em qualquer procedimento estético. A gente não tem estudos controlados que avaliam as mulheres que fizeram tratamento por muitos anos com formol se elas realmente vão desenvolver mais risco de câncer. Mas a gente sabe que o formol é um agente carcinogênico e ele deve ser evitado, sim. Próxima pergunta é da Jussara Amaral. Depois de 5 anos tive uma recidiva. Isso pode ser câncer de mama metastático? Então, Jussara, sim. Na verdade, o câncer de mama, principalmente alguns subtipos, em especial o subtipo receptor hormonal positivo, ele pode voltar depois de muito tempo, mesmo de passados 5 anos. Porque lá, não sei se a gente tem aquela ideia de que passou 5 anos, né, acabou, estou curada. Mas o câncer de mama não funciona muito bem assim. Por ser tem alguns subtipos que eles são mais indolentes, então ele pode voltar de fato muito tempo depois de 5 anos, chegando a 10, 15 anos depois, pode ter uma recorrência. Por outro lado, são tumores menos agressivos, então é diferente, por exemplo, de um câncer de pâncreas, que a gente vê tanto uma agressividade grande do tumor, na mídia, por exemplo, alguns artistas que tiveram câncer de pâncreas, a gente viu o que aconteceu, mas o câncer de mama ele é diferente. Então é sempre importante a gente ter em mente que cada tumor é diferente um do outro, né? Então não é porque teve um tumor que foi muito agressivo, o paciente veio a falecer rápido, que todos vão ser assim, de forma alguma. Inclusive, câncer de mama hoje em dia, mesmo doença metastática, é considerado em muitos cenários uma doença crônica. Tem pacientes que a gente está aí conduzindo e tratando há anos e anos e estão muito bem, vivendo normalmente, né? Então, cada subtipo é diferente, cada tipo de tumor é diferente, né? Então, de fato, realmente, depois de 5 anos ainda pode ser uma recorrência do tumor, né? Mas a gente tem bastante coisa aí para fazer. E lembrar que também pode ser, às vezes, um novo tumor de mama, um novo tumor primário que a gente fala. Então, é muito importante que, mesmo que você tenha recidiva, que seja feita uma biópsia e a avaliação de todos os marcadores, receptor de estrógeno de novo, progesterona, HER2, para avaliar se é uma metástase ou se é um novo tumor primário, que pode ser também. Então, a Rosiane Souza, ela pergunta se a demora no início do tratamento pode diminuir as chances de cura. Rosiane, isso é muito importante também.
de forma clara, uma demora no início do tratamento pode sim diminuir as chances de cura. Então, inclusive, esse tema foi tema de um trabalho que eu desenvolvi quando eu fiz minha formação fora nos Estados Unidos, e a gente viu que um atraso, por exemplo, para começar a quimioterapia, depois que o paciente opera, pode sim diminuir muito as chances de cura. Isso é verdade principalmente para os tipos mais proliferativos de câncer de mama, como o triplo negativo, que a Juliana falou, ou o HER2. Então, na verdade, quanto antes você diagnostica, você faz a biópsia, o ideal é você já tomar as providências para começar o tratamento o mais precocemente possível, porque quanto antes ele for instituído, as chances de cura são maiores também. Não deixar de lado, não deixar para lá, imediatamente já procurar ajuda, já procurar um profissional adequado e já começar o tratamento. E a próxima da Lubassi. Doutora, a quantidade de linfonodos comprometidos influencia sobre a cura do câncer de mama? Então, mais uma vez, falando um pouco mais sobre essa questão, sim, na verdade, quanto maior o número de linfonodos, maior a agressividade, maior o risco, mas, novamente, a gente tem o que fazer. Então, tem tratamentos bem efetivos, né, para que a gente consiga atingir a cura. Então, a Lígia Ferraz, ela pergunta: bom dia, os resultados na mamografia que são de alerta para procurarmos uma mastologista. Então, sempre importante, depois que você faz a mamografia, independente do resultado, você pode olhar lá o resultado e tá tudo bem, o médico precisa ver esse resultado, independente de qualquer resultado. Geralmente a mamografia ela vem uma classificação que a gente chama de BIRADS, que é para o mundo inteiro falar a mesma língua. Então, se você fizer a mamografia no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, ele vai vir um BIRADS e um número. BIRADS 1, 2, 3, 4, 5. E esse número, ele diz qual é a categoria de risco que o paciente está. Por exemplo, um BIRADS 5 é uma alteração na mamografia que é muito sugestiva de câncer de mama. E o paciente deve sim ser biopsiado. Então, mas na verdade, independente do resultado da mamografia, se vem 1, 2, um médico especializado, seja um ginecologista, um médico que cuida do cuidado da família, um médico de família, ele deve olhar o resultado para ver se realmente essa mamografia, ela foi adequadamente laudada, e outra, se a técnica do exame, se a qualidade do exame está razoável e se o resultado ele deve ser interpretado como ele deve ser levado em conta. A Roseli Correia pergunta: tomo tamoxifeno desde 2014, estou com muitas espinhas, o que fazer? Então, Roseli, na verdade, essas alterações hormonais, né, elas podem de fato ter impacto com relação às espinhas. Então, o que eu costumo recomendar para os meus pacientes é conversar com um dermatologista. Ele faz essa avaliação e eventualmente faz sugestões do que pode ser feito. Uma coisa importante com relação ao uso de tamoxifeno, que eu sempre gosto de lembrar para os pacientes, é sempre avisar o seu médico com relação às medicações que são prescritas, que você vai tomar, porque o tamoxifeno especificamente tem muitas interações. Então, se a paciente começa a tomar alguns remédios, tem pacientes que podem começar a tomar remédios que podem estar diminuindo o nível sérico do tamoxifeno, né, a efetividade dessa medicação. Então, é importante realmente sempre ter essa conversa, sempre avisar o seu médico quando for prescrito alguma coisa diferente. Então, Andréia Paulini pergunta: para mamas muito densas, o ideal seria a ressonância? Andréia, essa questão é super importante. É importante a gente lembrar que mama densa não é doença. Então, mama densa é quando a mama ela tem uma quantidade de tecido fibroglandular um pouquinho mais alta do que a população normal. E o que chama a atenção, o que nós temos de importante para falar para as mulheres que têm mama densa é que elas devem tomar cuidado redobrado no local onde elas fazem os seus exames. Então, tem que ser um local em que as máquinas sejam boas, em que o radiologista que vai interpretar o exame seja um bom radiologista. Então, realmente, um local de referência. Além da ressonância de mama, nós temos uma mamografia que ela é um pouco mais específica, que ela se chama tomossíntese de mama, e muitas vezes ela é pedida para as mulheres que têm mamas muito densas, e alguns estudos mostram inclusive mais sensibilidade, mais capacidade de detectar tumores pequenos em mamas muito densas. Então,
o fato da mulher ter mama muito densa não é igual ela ter que fazer ressonância de mama todo ano, mas sim ela deve ter um cuidado de fazer os seus exames no local de excelência, num lugar bom, e deve sim o médico interpretar esses exames com mais cuidado, às vezes inclui a tomossíntese, que é essa outro tipo de mamografia, e pode também ser importante a inclusão do ultrassom de mamas, que é um exame que é especialmente mais sensível para mamas que o tecido fibroglandular, o tecido mamário, ele é muito denso, como as pacientes que têm mamas muito densas. Próxima é da Sônia Pereira, pergunta: quando estou deitada, as glândulas mamárias endurecem muito. É normal? Meus exames dão todos ótimos. Então, Sônia, na verdade, sim, isso é possível, né? Isso tem muito a ver com a fase do ciclo menstrual, né? A densidade mamária, a idade, então tudo isso realmente pode ter impacto com relação a isso. O mais importante é fazer os exames, né, adequadamente, fazer o acompanhamento médico com um ginecologista ou com um mastologista, para que seja feito todos os exames de prevenção e fazer sempre um diagnóstico precoce. A Thalita Andrade comenta que teve um tumor de ovário, fez a retirada da tubo uterina e do ovário esquerdo e pergunta se tem chances maiores de ter tumor de mama também. Thalita, é super importante, você que teve um tumor de ovário, não sei o tipo específico, exato que você teve, mas você precisa passar por uma avaliação com um geneticista, que é o médico que avalia os genes. Toda paciente com diagnóstico de câncer de ovário, ela precisa fazer uma avaliação genética para avaliar alguns genes que podem sim predispor ao risco de câncer de ovário. Em geral, a gente tem dois genes, um deles chama BRCA1 e o outro BRCA2, que eles predispõem tanto ao câncer de mama quanto ao tipo de câncer de ovário. Então, nas mulheres que têm câncer de ovário, é mandatório, independente da idade que elas tiveram, independente, principalmente nos tipos mais comuns, que é o tipo seroso papilífero, que elas façam sim uma avaliação oncogenética para avaliar a presença ou não de uma mutação hereditária nesses dois principais genes. E se o paciente tem uma mutação, por exemplo, em BRCA1 ou BRCA2, ele tem sim um risco maior de câncer de mama, porque são genes que estão correlacionados. O mesmo gene que aumenta o risco de câncer de ovário também pode aumentar o risco de câncer de mama. Então, super importante você falar com o seu médico. Eu não sei o tipo de câncer de ovário que você teve, mas em geral a gente recomenda também avaliação com geneticista. Sim, é isso aí, né? Na verdade, essa é importante a gente lembrar que isso é uma pergunta bem frequente, né? Então, as pacientes que têm câncer de mama, quando que tem que procurar um oncogeneticista ou um geneticista? Quando o diagnóstico é feito abaixo dos 45 anos, ou no caso triplo negativo, abaixo dos 60, ou quando tem uma história familiar muito rica, né, de outros tumores. História de homem também, homem Exatamente. Com câncer de mama também chama atenção e deve motivar uma avaliação com um geneticista. Já é indicação, exatamente. E todas as pacientes com câncer de ovário, né, isso aí que a Débora falou, todas as pacientes já têm indicação de fazer uma avaliação da parte da oncogenética com câncer de ovário, tá bom? A próxima pergunta. Thelma Dragoni pergunta: doutora Juliana, bom dia. O Herceptin e Perjeta fazem parte dos imunoterápicos? Então, Thelma, na verdade, o Herceptin e Perjeta é o que a gente chama de terapia anti-HER2. É uma terapia-alvo, específica para os pacientes que têm HER2 positivo. Imunoterapia já é um tipo de tratamento que ela usa o sistema imunológico para atacar o tumor. Ela tem sido já estudada em diversos tipos de tumores aqui no Brasil, já está aprovado para alguns tipos como melanoma, câncer de pulmão, e tem sido estudada também para alguns tipos de câncer de mama. Especificamente o triplo negativo é onde tem o maior, temos estudos estão mais avançados. A gente vai ter um estudo que vai ser apresentado agora no congresso da ESMO, Congresso Europeu, que vai falar do benefício que a gente vê com imunoterapia para o subtipo triplo negativo. Tem sido estudado também para alguns outros subtipos, como por exemplo o HER2 positivo, mas a gente tem visto realmente está mais avançado nos tumores de mama triplo negativos, né? Um outro tipo de tratamento que usa o sistema imunológico de fato da paciente para poder atacar o tumor. Importante que tanto o trastuzumab quanto o pertuzumab, eles não são imunoterapias estritamente pelo conceito, mas eles também precisam do sistema imune para funcionar. Então, eles também têm uma parte da atividade dele, não é só bloqueando o receptor, também precisa de um sistema imune intacto para o paciente poder responder. A Fernanda Cabral pergunta: como é a descoberta de um câncer de mama na gravidez?
Em geral, Fernando, o câncer de mama ele pode ser diagnosticado na gravidez. A mulher, em geral, ela não vai fazer mamografia durante a gravidez, porque a mamografia é um exame que é contraindicado quando a mulher está gestante, mas ela vai palpar, ela vai sentir um nódulo na mama. E é muito importante que mesmo que ela esteja grávida, se ela notar esse nódulo na mama durante a gestação, ela deve sim falar para o seu obstetra, para o seu ginecologista e procurar uma avaliação desse nódulo. Então pode ser que seja apenas uma alteração glandular na mama, mas se esse nódulo ele for um nódulo endurecido, se o médico avaliar e achar que esse nódulo justifica a realização de uma biópsia, esse nódulo deve ser investigado mesmo durante a gravidez. E é muito importante a gente lembrar que as mulheres que estão grávidas, elas precisam, e têm um diagnóstico de câncer de mama, elas precisam ser adequadamente tratadas também. Então não dá para esperar a mulher terminar a gestação, ter o bebê para tratar o câncer de mama. Então muitas vezes em mulheres que estão no final da gestação, a partir do segundo, terceiro trimestre, a gente pode inclusive fazer quimioterapia depois de uma avaliação do oncologista nessas mulheres. Então o que não pode é deixar o tumor lá crescendo e evoluindo e ganhando agressividade e depois resolver só no final. Então, a mulher grávida palpou um nódulo na mama, o médico obstetra achou que esse nódulo está endurecido, tem características que preocupam, façam a biópsia e o tratamento ele deve ser instituído sim, mesmo durante a gravidez. E o tipo de tratamento vai depender do estágio que a mulher está da gestação. Então, se estiver no final, a gente pode inclusive fazer químio, se estiver no começo, muitas vezes a gente opta por tirar esse tumor da mama. Então, isso depende muito do tipo da evolução que a mulher está na gestação, mas deve ser sim tratado. A Mariana Medeiros pergunta, o que difere o câncer de mama metastático? Então, Mariana, na verdade, o câncer de mama, então a gente divide a princípio quando o paciente chega no consultório, a primeira definição que a gente tem que fazer é a doença é localizada, ou seja, está só na região da mama ou mama e nos gânglios da axila, né? Ou a doença é metastática, ou seja, a doença já se espalhou pelo corpo. Geralmente o câncer de mama ele gosta muito quando ele é metastático, ele gosta muito de ir para os ossos, eventualmente fígado, pulmão, sistema nervoso central. Mas a gente tem diferenças com relação ao tratamento, né? Então, quando a gente está falando de uma doença precoce, né, o intuito é curativo, então a gente costuma fazer tratamentos um pouco mais agressivos, porque o nosso objetivo é cura naquele momento. Quando se trata de uma doença metastática, o nosso objetivo é controlar a doença a longo prazo, né? Isso é uma coisa importante. Tudo bem, quando a doença é metastática, a maior parte das vezes a gente não vai discutir tanto cura, mas não vai falar em cura, mas a gente vai falar em controle, e às vezes a gente consegue controle de fato de muito longo prazo, né? Um exemplo disso é o que a gente consegue para os pacientes receptores hormonais positivos, em que passa anos e anos com tratamento com hormonioterapia, nem precisando de químio, no caso da doença metastática. E o mesmo a gente tem visto também em pacientes HER2 positivos, que a gente tem um tratamento anti-HER2 hoje em dia, que a gente tem pacientes por anos sem evidência de doença pelas imagens, mesmo que teve um diagnóstico de doença metastática inicial, porque a gente tem conseguido excelentes resultados com tratamento anti-HER2. E a gente espera que a gente vai conseguir também resultados muito bons em breve com os triplo negativos. Então a gente está avançando de uma forma muito efetiva no tratamento do câncer de mama, tanto na doença precoce quanto na doença metastática. A Eliane Sampaio pergunta, tive câncer de mama há 5 anos e coloquei prótese. Essa prótese tem validade? Em geral, sim. Em geral, as próteses elas têm um tempo que elas são recomendados ficar no corpo do paciente. Depois o mastologista, o cirurgião da mama deve usar, mas cada tipo de prótese, cada marca, cada material tem um tipo de validade diferente. Então, para saber se a sua prótese ela é de quanto tempo ela dura, qual a validade dela, o ideal é conversar com o médico que fez a colocação. Em geral, ele guarda inclusive como se fosse um manual uma bula que é da prótese, e essa bula ela vai estar especificada realmente quanto tempo essa prótese foi idealizada para permanecer no corpo de um paciente. Então, fale com seu cirurgião.
Cada tipo de prótese, cada material tem uma validade e é sempre importante o paciente que tem uma prótese na mama que vá no seu cirurgião e faça os exames de tempos em tempos para avaliar se essa prótese está íntegra, se ela tem alguma ruptura. Então, às vezes a prótese pode estar, inclusive, dentro do período da validade, o cirurgião tem que trocar. Porque às vezes ela teve uma rotura, ela teve uma contratura, ela pode ter alguma alteração que justifica a troca da prótese mesmo antes da data de validade. Então, é importante a avaliação sempre com um médico cirurgião especialista de mama. Então, a próxima pergunta é da Kátia Lages. Eu tenho nódulos nas mamas que não aparecem na mamografia. Se eu não fizesse ultrassom das mamas, não ficaria sabendo. Então, pode acontecer de alguém achar que está tudo bem porque não apareceu nada na mamografia? Porque as pessoas que eu conheço apenas fazem mamografia. Então, Kátia, a gente pode ter nódulos na mama e muitas vezes cistos que são benignos. Tá? Então, não necessariamente a gente vai ver alguma coisa nos exames de imagem que é câncer, tá? Boa parte das vezes não é. Né? O ponto é que, e realmente tem situações em que o paciente faz mamografia direitinho e quando vai ver faz um diagnóstico de um tumor, já às vezes até um pouco mais avançado. E por que isso acontece? A mamografia, na verdade, ela é um exame de check-up, de screening, que tem o objetivo de a gente fazer um diagnóstico precoce, mas tem alguns tumores que eles podem crescer rápido. E aí, eventualmente, entre uma mamografia e outra, a gente faz um diagnóstico de um tumor já maior. Isso é uma coisa importante também, é que a mamografia, ela não faz o diagnóstico, geralmente, não é de uma lesão pré-maligna, ela faz o diagnóstico de um câncer. E não, então não é para achar que, eu fiz a mamografia e mesmo assim eu tive o diagnóstico de um câncer. A mamografia, ela tem o objetivo de fazer um diagnóstico precoce. Tá? Mas, de fato, tem alguns subtipos, alguns tipos de tumor de mama que eles são mais difíceis de diagnosticar pela mamografia, e outros que crescem rápido e que eventualmente a gente pode fazer um diagnóstico um pouco mais avançado. Mas não é a maioria. A maioria dos tumores de mama são os tais do subtipo receptor hormonal positivo, que a gente consegue fazer um diagnóstico precoce com a mamografia. E mesmo os outros subtipos, às vezes a gente pega com a mamografia um nódulo menor. Então, vale a pena sim fazer a mamografia e não é para se assustar quando vem alguma alteração, tanto no ultrassom quanto na mamografia, porque muitas vezes são lesões benignas. Primeiro precisa ir no seu médico, fazer uma avaliação e quando vai necessário, ele pede uma biópsia. Tá? Então, realmente, a mamografia é o exame de screening recomendado, né? E eventualmente alguns médicos solicitam um ultrassom também para complementar, mas eles podem pegar lesões muitas vezes até benignas, por exemplo, o ultrassom pode pegar muito mais facilidade cistos, que eventualmente não quer dizer que seja realmente uma doença maligna. Por isso que é super importante que o médico que interprete o exame seja realmente uma pessoa que esteja habilitada a avaliar. Se aquela mamografia, se ele fica em dúvida, então como a Juliana falou, porque a mamografia nada mais é do que um raio-x da mama. Então o tecido mamário ele aparece todo branquinho e o nódulo aparece branquinho também. Então se tem alguma área que parece que teve uma superposição, que ficou em dúvida, o médico tem que solicitar um ultrassom. Então, a mamografia é o exame de rotina, mas pode ser necessário outros exames, como ultrassom, tomossíntese, ressonância de mama, e isso o médico que vai ver o exame e vai avaliar. Por isso que é importante, mesmo que o paciente tenha um resultado, um laudo normal da mamografia, mostrar para o médico, para que o médico também veja. A Raquel Dourado pergunta, minha avó e minha mãe tiveram câncer de mama, corro o risco de ter também? Raquel, todos nós mulheres temos risco de ter câncer de mama, então não precisa ter história familiar de câncer de mama para ter risco de ter câncer de mama. Mas você realmente tem uma história familiar que chama a atenção, então sua avó, sua mãe, elas tiveram câncer de mama, então você provavelmente tem um risco um pouquinho maior do que a população de ter câncer de mama, porque nós sabemos que o fator hereditário ele é muito importante também. Mas de maneira alguma, fique satisfeita com isso. Então é muito importante que o médico que viu a sua mãe, o médico que viu a sua avó, que trataram dela, vê se elas fizeram alguma avaliação genética, se elas têm, você também às vezes precisa ou não fazer uma avaliação genética. Então converse com o seu ginecologista, converse com os médicos que trataram a sua mãe de câncer de mama para avaliar se você tem ou não indicação de fazer uma avaliação genética para avaliar esses genes hereditários que podem aumentar o risco de câncer de mama. Exato. A Rosângela Medeiros pergunta, o que seria um lugar de referência para fazer exame?
O plano de saúde restringe o tipo de exame a ser feito. O meu, por exemplo, não autoriza mais a mamografia digital. Então, Rosângela, isso é bom conversar sempre com o seu ginecologista ou seu mastologista, porque, de fato, se ele sentir que o exame que foi feito não está adequado, ele vai solicitar que você faça em algum outro serviço. É importante, de fato, tanto o exame médico, com certeza, mas é importante fazer o exame e de uma forma adequada, né? Então, converse com o seu médico, né? Com o seu ginecologista, com o seu mastologista, que ele vai orientar qual que seria o melhor cenário no seu caso, de acordo até com o seu plano e as condições. A Tereza Cristina Tomás da Silva pergunta: fiz mastectomia total e reconstrução com retalho do abdômen, já fiz auréola, falta pigmentação, onde posso fazer? Então, Tereza, esse local onde você pode fazer, eu não consigo te responder aqui de cabeça, mas a gente sabe que, em geral, os locais que fazem micropigmentação de sobrancelha, micropigmentação de lábios, em geral, eles também podem fazer a pigmentação da auréola. É super importante que você seja bem avaliada e essa questão de reconstrução, todas as mulheres que tiveram câncer de mama têm o direito de serem reconstruídas, então a autoestima, a qualidade de vida são extremamente importantes. Então isso é um direito que todas as mulheres que têm câncer de mama devem exigir. Então precisou às vezes tirar a mama toda, tem sim o direito de ter reconstrução, inclusive pelo sistema público de saúde. Então cada vez mais a gente vê que as mulheres com câncer de mama, elas têm sido reconstruídas no SUS, isso é uma vitória muito grande para todos nós. E a Fernanda Silva pergunta: má alimentação e sedentarismo podem causar o câncer de mama? Sim, Fernanda. Na verdade, isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante, né? Tanto nas mídias quanto no consultório. É muito importante uma alimentação saudável, manter um peso adequado e atividade física, porque isso já está comprovadamente associado a menores riscos de vir a ter um câncer de mama e também outros tipos de tumores. E também aquelas pacientes que já tiveram câncer de mama é essencial atividade física, dieta adequada, manter um peso. Com relação à dieta, a gente já sabe há um tempo o que é recomendado para as doenças cardiovasculares, né? Para a gente evitar infarto, AVC. Para câncer é parecido, viu? Uma dieta rica em fibra, em legumes, verduras, em frutas, poucas gorduras, industrializados, carne vermelha em excesso, açúcar. A gente sabe que diabetes está associado ao maior risco de câncer, então a gente tem que tomar cuidado com o excesso de açúcar. Então, assim, realmente uma vida saudável, mudança de estilo de vida é essencial, é uma coisa importante para a gente evitar o câncer, tanto o câncer de mama quanto outros cânceres. Então, acho que a gente encerrou, acho que o bate-papo foi bem produtivo. A mensagem que a gente quer deixar é que todas as mulheres realmente têm que fazer os seus exames todo ano, independente de idade, após os 40 anos, independente de história familiar, independente de ter alguma alteração na mama. E outra mensagem que eu quero deixar é que mesmo que a mulher tenha desenvolvido câncer de mama, é importante que ela não fique se culpando pelo diagnóstico, achando que é porque ela fez alguma coisa errada. Tem um diagnóstico, tudo bem, a gente vai procurar o melhor tratamento possível, o quanto antes, e a grande boa notícia é que a maior parte das mulheres diagnosticadas com câncer de mama conseguem sim, de fato, serem curadas com todos os tratamentos disponíveis que a gente tem hoje, que a gente falou um pouquinho. Então foi um prazer conversar com vocês, espero que a gente tenha outras oportunidades. Sim, também gostaria de agradecer pelas perguntas, pelas participações, dizer que nós estamos à disposição. O Instituto Vencer o Câncer tem um site que também pode ser encaminhado perguntas, eventualmente nós podemos responder, também estamos à disposição. Obrigada.